Salve, salve, devoto, no oferecimento da Carvisa, a proteção veicular que falta para o seu veículo. Afinal de contas, proteger o seu carro está no nosso DNA. Não se esqueça da Desembola. Tem um cartão de crédito e precisa de dinheiro na hora? Corre pra cá que a gente desembola pra você. Pix na hora na sua conta. É, meu amigo, limpa nome SA. Seu nome tá no SPC, Serasa, Boa Vista, a gente vai resolver pra você por apenas R$599. Chama o Geraldo no Zap. Ô amigo, Brussels, um brinde a você, um brinde a Brussels, a cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Quem assina Brussels é Ronaldinho Gaúcho. Instituto Céspedes Calvície tem solução, e a solução é o transplante capilar. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap calvo e rap careca show. Olha as fotos e olha hoje, meu amigo. Nenhuma entrada, pode confiar. Greenbel, poupe 20% na sua conta de energia com a força da Greenbel. Mas lembre bem, você tem que avisar que veio do canal Vinegro. Você vai ter 20% de desconto na conta de luz. Detalhes, é só chamar os nossos atendentes Tico Pneus. Você vai ter 13% de desconto na compra de pneu nacional. Mais de R$3.000, ó. Do nosso 17 dias, é só pra mostrar o poder que esse aplicativo tem. Posso afirmar, cara. Você começa aí também, que o resultado vem. A cada jogada. Assim, A casa não é mais difícil, você confiável acredita? do Brasil convida você a fazer aquela bet esportiva de responsa, se divertindo muito com a gente. Mas lembra, TC se aplica só pra maior de 18 anos e aqui é bet esportiva. Agora, bora para o vídeo! E devoto, estamos ao vivo para falar de Galo com você, então deixa o like, se inscreva e ative o sininho de notificação, beleza? Bora falar de Galo e bora começar com uma notícia assim, só pra que vocês fiquem sabendo mesmo. Eu acho que é legal que vai ter um casamento em massa, tá? Pra quem não tem grana e acompanha o canal Alvinegro e do Instituto Galo, ó, altar do Instituto Galo, dia 7 de novembro, o Instituto Galo promove algo nunca feito até hoje em Minas Gerais, um casamento coletivo pensando em casais que desejam formalizar a união de forma inspiradora e cativante, principalmente entrelaçado em preto e branco. O Instituto quer realizar o sonho de casais em vulnerabilidade social, oferecendo de forma gratuita a oportunidade de oficializar a união civil. Mais do que o evento, o altar é um gesto de cuidado e esperança, mostrando que o amor pode vencer barreiras, abrindo novos caminhos. As inscrições já estão abertas, podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 10 de outubro, com todo o suporte financeiro do Sejus, TJ Oficial. Então tá lá, gente, entra lá no site do Instituto Galo ou vai no Instagram aí do Instituto Galo, você que tem acesso aí, à internet, vai lá, resolve isso pra você, vai ser bem legal, é bem importante que você tenha essa oportunidade, né, galera, de ter esse casamento civil aí. É bacana demais, casamento em massa, bora lá, só dando uma, né, eu sei que muitos, isso é notificado importante para aquelas pessoas que são carentes, que não têm condições, beleza? Bom, vamos falar agora de Sampaoli, falando da pior partida que ele viu do Galo até aqui. Vamos escutar o que o velho do Sampaoli disse. Não, um partido donde no hubo, el equipo Timi no tuvo ninguna posibilidad de ganar el juego. La verdad que dimos uno o dos pasos atrás de lo que venía haciendo Timi hasta ahora, porque más allá de jugar mal un partido, el equipo se desorganizó mucho, anímicamente se cayó mucho y eso realmente se vio bien claro. O Sampaoli mostrando, e você vê que o olhar do Sampaoli é um olhar de decepção com o que ele viu em campo, né, galera? É um olhar decepcionado. Bom, vamos falar agora do Arana, que o Sampaoli fala em dois momentos aqui sobre o Arana, então eu vou passar sobre o Arana, até colocar assim, em dois momentos distintos. Então eu vou passar as duas entrevistas primeiro, né? Lembrando que as imagens são da TV Galo, eles liberam pra gente para passar pra vocês com a legenda, e aí eu vou comentar em cima, bora lá. No, la idea es que jueguen los jugadores que tengan más energía. Necesitamos de todos, porque la rotación tiene que ver con jugadores que a lo mejor no pueden dar el 100% por el desgaste de algún partido. Entonces Arana venía descansado y elegimos Arana. Essa é aí a justificativa do porquê ele pôs o Arana no lugar do Caio Paulista. Né, cara, pra mim uma injustificativa que não se mostrou no jogo de forma real, mas também o Caio Paulista não jogou o jogo todo, né? Cara, olha, o que ele tá dizendo é, o Caio Paulista não tem condições de jogar 90 minutos todas as partidas. O que ele tá dizendo é isso.
claramente pra mim, pra você do outro lado da tela. O que você sentiu aí dele? Eu senti isso, que ele chega e diz assim, eu pus o Arana porque fisicamente o Caio Paulista não tinha condições de jogar 90 minutos. É isso que ele falou. Pra mim ficou muito claro, muito certo, muito certeiro a fala dele. Bom, vamos ver o que ele fala sobre a questão agora como é que eu posso dizer? De recuperar o Arana. Vamos ver o que ele diz. Sampaoli, queria que você fizesse uma comparação da época que você estava em 2020, alguns jogadores isoladamente, como o Arana. Ele rendia muito com você. Ele teve uma queda brusca, né, de atuação. Queria que você explicasse se é uma questão de posicionamento ou realmente uma deficiência momentânea do atleta. Obrigado. No sé. Sinceramente, pasado mucho tiempo de esa etapa, creo que los jugadores pasan por buenos y malos momentos por ahí. El momento de Guillermo que yo conocí no es el 100% de él que yo conocí, no es que en un momento lo llevó a la selección brasileña. Y bueno, hay que tratar de recuperarlo porque indudablemente el equipo necesita ese Arana. Así que bueno, intentaremos trabajar para que eso pase. O São Paulo foi de poucas palavras ali, né? Não dá pra tirar uma conclusão muito grande da fala por completo dele, mas o que a gente pode observar é que ele tá dizendo o seguinte, olha, eu conheci um Arana diferente. Um Arana que era mais impetuoso, um Arana que jogava mais pra cima, um Arana que era mais um atacante de melhor nível, e eu vou tentar recuperar esse Arana. Eu acho que é isso que ele deixou claro ali. Não sei se vocês aí do outro lado da tela vão concordar comigo ou não, mas o que ficou claro pra mim é isso. Eu vou tentar recuperar esse cara, eu vou tentar elevar esse cara, eu vou tentar fazer esse cara voltar a jogar num nível que entrega aquilo que eu preciso e se der certo, bem, se não der certo, aí eu vejo o que eu faço. Eu, pelo menos, eu senti dessa maneira em que ele se expôs ali. Bom, Paulo Brax, numa entrevista para o Igor da Assunção da 98, falou sobre as críticas que ele recebe. Bom, vamos colocar aqui o vídeo dele. Obrigado ao Rodrigo Carneiro por sempre liberar as imagens, desde que a gente deu o devido crédito a 98. Já tem alguns dias que eles postaram, então não tem problema. Vamos ver o que ele disse e aí eu vou parando e vou pontuando aqui. Eu coloquei na velocidade 1.5, tá, gente? Vamos lá. Crítica é inerente à minha profissão, né? Eu sou vidraça, né? Eu não sou pedra. Então a profissão nossa ela é sujeita a isso e eu acho isso normal, encaro com normalidade. Eu acho que a avaliação de performance, não só para executivo de futebol, mas para treinador, é medido pelo objetivo que é traçado. O que é colocado no papel para você. E o que é oferecido. E o que é oferecido. Então você ter metas claras, metas bem definidas, faz toda a diferença para você avaliar a performance. Então se você me permitir, eu vou também expor para esse torcedor ou esse crítico que fala da performance, quais eram os objetivos dos clubes que eu trabalhei. Quando eu assumo a América, com o profissional que o Salum me confia a função de ser, Salum, que eu sou eternamente grato a ele, que é a primeira porta do futebol ele que abriu, me chama para o profissional, o América é a lanterna de uma Série B. Qual que era o objetivo daquele ano? Permanecer na Série B, não cair para uma Série C. E o objetivo é cumprido. No segundo ano, nosso objetivo é alçar a Série A, subir a Série A, o que o América tem de costume, né? A América e outros clubes do Brasil têm esse hábito de subir, mas tinha o hábito também de descer. Dificuldade de permanecer. Não, o América nunca tinha permanecido na Série A por mais de um ano. Então esse foi o principal objetivo que a gente traçou no trabalho, não só ascender a primeira divisão, como permanecer na primeira divisão, e isso acontece após a minha saída, a gente tem o acesso e o América permanece na primeira divisão. A gente alcança uma semifinal de Copa do Brasil, eliminando Corinthians e Internacional e saindo para o Palmeiras, que foi campeão. Então a gente supera as expectativas. Então um desempenho esportivo absurdo, que me leva ao Internacional. O Internacional, eu sou contratado numa gestão nova, num presidente novo, que me dá a missão de no primeiro ano ter uma austeridade financeira muito grande. O Inter passava por uma crise financeira absurda e a gente tinha um dos objetivos nossos no ano, era tentar ter um superávit, porque já havia 9 anos que o Inter tinha déficit ao final do ano, enquanto o Grêmio tinha o superávit financeiro. Então a gente cumpre esse objetivo. E o torcedor, ele pouco importa com essa métrica, né? Que ele quer ver a bola balançando a rede, a gente ter vitórias, ter títulos, a gente... Brigar pelo título e ganhar a classe. Quase fomos campeões brasileiros, porque na 38ª rodada bastava uma vitória com o Corinthians em casa, a gente empata 0-0 num jogo que teve uns 2, 3 erros de arbitragem, e a gente tem um gol anulado aos 52 minutos do segundo tempo, estádio vazio, que era a pandemia. Então a gente quase encerrou um jejum de mais de 40 anos no Internacional. Isso 2020. 2020, da pandemia, 2021. O campeonato termina... Fevereiro de 21. Termina em 21. Então a gente é vice-campeão brasileiro. Tivemos uma ascensão muito grande no retorno, a gente ganha 7 jogos seguidos. E no ano seguinte a gente termina meio da tabela. E no terceiro ano, quando eu saio, eu tenho a oportunidade de montar um elenco
que também é vice-campeão brasileiro. Aí já é com outro treinador, que foi o Mano Menezes, que não foi eu que contratei, mas que o time do Inter consegue também esse vice-campeonato, 2 vices em 3 anos. Também tem que se medir qual que foi o fracasso desse trabalho. Do Internacional, eu passo por um processo de seleção rigoroso, e eu gosto de falar isso, para poder ser o executivo do Vasco da Gama, que eles entrevistaram outros executivos, e fui o primeiro executivo da SAF do Vasco, pela compra pela 777, e a gente tem um objetivo no primeiro ano de subir a Série A. O Vasco tinha 2 anos na Série B. Nosso rival estava 3 anos na Série B. Então o Vasco naquele ano a gente consegue o acesso, o rival também consegue, Cruzeiro, Bahia, Grêmio, Vasco, uma Série B dificílima, né? Com 4 clubes grandes, a gente consegue o acesso. E no segundo ano o nosso objetivo é permanecer na Série A. Mas a gente não podia exteriorizar isso para a torcida do Vasco. Foi tranquilo atingir esse objetivo? Não foi. Nem o acesso, nem a permanência para a Série A. Foram muito difíceis. A permanência que teve um começo muito ruim, talvez uma janela de começo de ano ruim, e na segunda janela você trouxe jogador como o Verratti, não foi isso? Igor, a gente faz uma reformulação total no elenco do Vasco para permanecer na Série A. E os primeiros meses a gente não encaixa o trabalho, a gente tem que trocar o treinador e a gente muda na janela do meio do ano trazendo outro perfil de jogador. E esses jogadores do ano inteiro, tá, da primeira e da segunda janela, ainda performam hoje no Vasco da Gama. O Vasco atinge 2 semifinais de Copa do Brasil. E hoje 5 a 6 jogadores titulares são jogadores que a gente teve a oportunidade de contratar em 2023 no Vasco. Então é um trabalho que ele é interrompido porque a empresa começa a quebrar e eles também desfazem tudo no Vasco em 3 meses. Os 2 executivos que entraram no meu lugar, somados, não ficaram 3 meses. E eu fiquei 2 anos no clube. Do Vasco, eu fico um tempo em casa, volto para Belo Horizonte, até receber o convite do Santos, que está na Série B, que tinha um objetivo muito claro, que era acesso e título. A gente consegue o acesso, a gente consegue o título. Eu trabalho numa função diferente, que foi basicamente a função do Bruno Musi aqui no Atlético, que foi uma função de organizar o clube como um todo. O trabalho dura ali 6, 7 meses e eu peço demissão pela oportunidade do Atlético para vir para cá. Então, Igor, te respondendo e respondendo às pessoas que têm essa impressão, eu entendo que eu cumpro os objetivos que a gestão me traçou. Esse é o grande ponto, né, que a gente tem que chegar aqui e conversar, porque aí é que tá o lance. Ele diz claramente que eu cumpro os objetivos me dados pela gestão. Bom, que eu lembro no início do ano, os objetivos do Atlético esportivos eram G6, semifinal de Sul-Americana e quartas de final e semifinal ou quartas de final e quartas de final de Copa do Brasil. Financeiramente falando. Esportivamente eu não sei qual era. Financeiramente era isso. A única coisa que não é muito verdade, que o Brax fala que o resto todo é verdade, eu conferi detalhe por detalhe, então tudo que ele falou ali é uma realidade, foi a questão da saída dele. Eles iam sair com ele do Santos, né? E ele sabia disso, e aí ele foi pro Atlético, né? Mas já estavam falando da saída dele lá. Mas o problema, Brax, é que você não entende, que talvez você não consiga compreender o seguinte, e eu consigo te compreender, tá? É você que não consegue compreender o lado de cá. Igual você falou, eu sou vidraça, eu não sou pedra. Né? É verdade, você é a vidraça. Mas o que você não consegue entender, e eu consigo te entender, é o seguinte, eu consigo te entender muito bem que o Rubens Menin chegou pra você e falou assim, deixa eu pegar esse caderninho aqui que eles me deram lá na arena. Ó, você vai fazer isso. Perfeito, você vai lá só ticando. Igual eu aqui, ó. Tem que ticar isso, pagar isso, olhar isso, ticando, e eu vou ticando aqui, ó. Não vou mostrar o que é não, mas tem meus negocinhos aqui. E aí eu vou ticando tudo que eu tenho que fazer de objetivo. Talvez você seja isso. Eu consigo entender isso. Só que você tem que entender que o outro lado aqui, e eu do outro lado aqui eu falo da torcida, da imprensa, de todo mundo de modo geral, a turma quer entender o seguinte, por que numa janela que vendeu 300 milhões, que vendeu uma cacetada, não vendeu 300 milhões, né? Mas vendeu bem, não se contratou um primeiro volante. Aí você vem e argumenta isso daqui. Então vamos ver juntos o argumento dele para que nós possamos entender tudo que foi feito lá. Vamos lá, bora passar lá, créditos, imagens da 98 FM. A falta do meu primeiro volante, eu tinha... Você vai se recordar, porque você tocou nesse assunto de arquibancada. Eu vou usar o computador para te mostrar. Eu tinha Sabia que você ia perguntar isso. Eu tinha Valdir Todinho, eu tinha Doriva. Éder Lopes. Eu tinha Éder Lopes. Gutenberg. Eu tinha Pierre, eu tinha Josué. O Josué. Eu já tive muito primeiro volante, que o torcedor do Atlético foi apaixonado por ele. Eu sei disso. E hoje é um negócio assim, o primeiro volante, ele tem que ser um cara que sai, que joga, que bate, que não sei o quê. Eu sabia que você ia me perguntar isso. Primeiro volante. Meu camisa 5. Ele tá aí. Não, o seu pode ser que não tenha. Mas aproveita essa descontração para te mostrar. Vamos lá.
a gente tem 3 primeiros volantes no elenco. Pode ser que a gente não tenha o primeiro volante que você goste, com a característica que você gosta e com a característica que o treinador anterior começou a pedir também a partir do meio do ano, tá? Porque antes não. Ele sentiu ali a lacuna, e que é natural, tá? Porque você começa a fazer o trabalho... O Otávio foi embora. O Otávio, ele já era um jogador que, ano passado, ele foi reserva do Fausto Vera. Não, eu sei, eu não estava aqui, eu sei. O Otávio foi reserva do Fausto Vera, o Fausto Vera está aqui. Então, assim, é um jogador que a gente entende que não tinha uma característica daquele volante mais agressivo sem bola, esses todos que você citou e que eu lembro muito bem, mas que tem outras características. E você hoje vê no time do Sampaoli, quem que tá jogando como volante, Igor? Alan Franco e quem que é o outro? Titular? Hoje é o Igor Gomes. Igor Gomes, que não é primeiro volante. É um meia. Que não é um primeiro volante, é um meia. Então, isso tudo, Igor, depende do modelo de jogo, depende de como o treinador joga, depende da forma que ele joga. Um mesmo jogador, ele pode ocupar 2, 3 posições. Você citou o Gilberto Silva. O Gilberto Silva, ele em seleção brasileira, em Arsenal, ele estava dentro da área fazendo gol. E ele termina a carreira dele de zagueiro aqui no Atlético. Inclusive campeão da Libertadores na zaga. Zaga reserva, ele, Rafael Marques, do Leonardo Silva e do Reger. Inclusive o jogo de ida lá. Na Argentina, no News, né? O 2-0. Tudo isso faz parte de características do jogador. Então, o que eu tinha certeza que você ia me perguntar, que eu vou te mostrar, e se você quiser depois passar isso, porque eu acho que a câmera não vai pegar, eu separei para você. Eu sabia que você ia me perguntar isso. Porque eu tô vendo, tá essa discussão, e é natural, eu gosto de enfrentá-la. Olha só, aqui estão seus 3 volantes. Os 3 volantes do elenco, ó. Alan Franco, são os últimos 3 anos do Alan Franco e as posições que ele jogou. Aqui, ó. 28 partidas, 14 partidas, 50 partidas. Todas como primeiro volante, nos últimos 3 anos. 10 partidas, 5 partidas, 15 como segundo volante e como central do meio de campo. Aqui é o meia. Então, tá claríssimo que o Alan Franco, ele é um primeiro volante, certo? Aí nós vamos agora pro segundo, Fausto Vera. Você vai pegar aqui os últimos 3 anos do Fausto Vera. O Faustinho é mais primeiro volante, com um desempenho ruim nesse ano. Não, mas não estou falando de desempenho. Aí você analisa, com você, o Gilbert, todo mundo lá. Olha só, CJ, aqui o Alexander. O que eu estou te mostrando isso aqui? Isso aqui a gente pode mostrar, tá? Depois a gente mostra isso. Eu empresto a lâmina para vocês, tá? É isso. Eu empresto a lâmina para vocês. A gente mostra isso. Pode mostrar. CJ. Eu voltei aqui do Fausto Vera, que eu tô olhando aqui o Fausto Vera. Olha pra você ver como é que do Fausto Vera ele não fala. E olha os números do Fausto Vera. 12, 9, 38, 12, que aí já é do meio pro campo pra frente. Olha como é que ele é muito mais segundo volante que qualquer outro volante. Porque o Alan Franco, ninguém tem dúvida que o Alan Franco joga de primeiro volante. Mas vamos dar continuidade, depois eu comento. Todo mundo lá. Olha só, CJ, aqui o Alexander. O que eu tô te mostrando isso aqui? Isso aqui a gente pode mostrar, tá? Depois a gente mostra isso. Eu empresto a lâmina para vocês, tá? O que eu quero dizer com isso, cara? Que a gente tem 3 primeiros volantes. 3. Talvez não tenha na característica de ser esse jogador agressivo sem bola, tá? Então a gente entende com a saída do Rubens, que não começa o ano como volante, começa o ano como lateral esquerdo, reserva do Arana, e ele alça titular no meio, que a gente, trazendo o Alexander, a gente tem um jogador mais completo de 5 e de 8. Ele pode... Mas daqui a pouco ele volta. A lesão dele é uma lesão simples, ainda bem. Podia ter sido pior, que ele chuta o prego ali, e ele tem uma lesão ali no colateral, mas é simples, graças. Ele pode fazer as 2 funções ali. Bom, vamos lá. Primeira coisa que o Alexander, né, que era a pauta aí também, né, voltando, então ótimo. Ótimo, o Alexander tá voltando, uma notícia boa, mas vamos falar de primeiro volante e segundo volante. Cara, a parada é a seguinte, Fausto Vera sempre foi segundo volante na vida dele inteira. O Alan Franco também sempre foi segundo volante a vida inteira. O Alexander, sim, esse jogou muito de primeiro volante, mas brilhou de segundo volante. A gente pode discutir isso. Mas a questão que nós temos que ter aqui, e que essa questão não é uma discussão muito difundida, e eu acho que esse é o grande lance, e ela tem que ser mais difundida, é o seguinte. Você não tem um volante de pegada. O Cuca, não é verdade, Paulo, que o Cuca pediu esse primeiro volante só do meio do ano pra cá. Ele pediu esse primeiro volante muitas vezes no primeiro semestre. E nós temos vídeos dele aqui, pós-campeonato mineiro, ele falando de volante. Eu tenho vídeos dele aqui, quando chega ali dos últimos jogos, dele falando de primeiro volante. E vídeos no segundo semestre dele pedindo um primeiro volante. E quando você vende o Rubens, ele não queria a venda do Rubens, em hipótese nenhuma. O Atlético faz a opção de vender o Rubens.
Então você nota que existe um erro grande aí. Quando ele pede o Pochettino, quando ele pede o Davidson, e eu sei que ele concordou sim com a saída do Weghorst, mas ele queria uma reposição. Então há vários fatores que não se encaixam. Brax, quando eu falo que você perde o controle, o que eu quero dizer com isso, e essa é a minha opinião, tá? Da questão da perda do controle que você vem tendo com o atleta. Você tem que entender o seguinte, você eu acho que tá vendo de forma clara, porque a partir do momento que você vai num vestiário, Paulo, e chama a atenção dos jogadores e fala que não vai mais admitir aquele comportamento, ele não nasceu ontem. Porque deixa eu te falar uma coisa, e eu duvido que isso numa discussão aí você vai conseguir argumentar, porque é um fato que eu vou dizer aqui agora. Na vida, a gente não apela com ninguém que fez uma coisa apenas uma vez. A não ser que a gente esteja completamente descontrolado. E você não é uma pessoa descontrolada. Você é uma pessoa que tem um psicológico forte. Igual você disse, eu sou vidraça. Ou seja, você sabe muito bem o que você é dentro do clube, você tem muita inteligência, você é bem inteligente. Dá pra reparar isso bem. Você não foi no vestiário reclamar de comportamento de anímico de jogador, porque foi uma vez só. Então esse comportamento ele já existia. E agora você perdeu o controle dele, porque você teve que ir ao vestiário brigar. E se você foi ao vestiário brigar neste momento, é porque há uma perda do controle do que estava acontecendo, do que vinha sendo. Há uma perda do controle. Isso é notório, isso é evidente. Porque se fosse um jogo de ocasião, hoje o Atlético não jogou nada. Aí eu concordava, entendia, pegava essa caneta aqui, ó, que eu ganhei lá na imprensa, lá, aquele dia lá que vocês deram, e assinava com você, caneta do Galo, ó. Caneta do Galo. Eu assinava. Pô, foi uma partida. Eu ia chegar aqui nesse canal e ia falar assim, gente, foi uma partida só, relaxa. Uai, o Galo tava vindo bem, as coisas estão caminhando. Não, eu sou chamado de passa-pano aqui, mas porque não é a verdade, Bal. A verdade é que você perdeu o controle e agora a coisa, como você perdeu o controle, você tá tentando pegar o controle de volta. Mas pegar o controle de volta é difícil demais, meu amigo. É difícil demais. Bom, o que não é difícil demais é você concorrer a 2 camisas oficiais e um boné oficial aqui na PapBet, onde é mais emoção a cada jogada. Meu amigo, está no primeiro comentário fixado o nosso grupo de Telegram, onde você vai entrar, você vai clicar nesse link do comentário fixado aqui e você vai concorrer a 2 camisas. Lá nós vamos explicar tudo pra você concorrer. Ah, Rap, eu não tenho Telegram. Entra no nosso grupo que você vai se divertir, vai brincar, é pra valer. Mas lembre, a PapBet é só pra maior de 18 anos, TC se aplica e não esqueça, tá? Aqui é Bet Esportivo. E compre o seu pneu na Tico Pneus, porque eu vou te dar 13% de desconto na compra do pneu novo, tá? Preço justo com qualidade. Pneu nacional e pneu importado. Bom, vamos agora falar aqui do HG, que o HG deu uma detonada geral, né? E eu quero conversar com você sobre esse vídeo dele e trocar uma ideia pra ver se vocês concordam com tudo que ele disse, se não concordam, enfim. Vamos escutar o HG aí, galera. Ser direto aqui, ninguém respeita mais o Atlético, absolutamente ninguém, qualquer adversário chega e faz o que bem entende com o Atlético. Aliás, Sampaoli, seu time, esse que você colocou como titular, se você repetir essa formação, você vai perder todos os jogos para qualquer adversário, e eu explico. Aliás, eu não. O Igor Gomes explicou no intervalo que seu time, Sampaoli, que você escolheu para ser titular, não fazia pressão na saída de bola. Com o Hulk mais à frente, com o Bernard no meio campo, você não tem força para pressionar o adversário. Só o Rony não aguenta, Sampaoli. Falei isso a semana inteira. Outra coisa, dita pelo Igor Gomes, a demora para recuperar a bola. Com Alonso, Natanael, Arana, Bernard, Hulk, são 5 a menos para marcar o adversário, 5 a menos para fazer jogo físico, 5 a menos para fazer jogo brigado, 5 a menos para fazer jogo intenso, 5 a menos para competir. O Natanael é banco até para mim, é limitadíssimo. Assistiu o Alonso em campo hoje. Gente, sinceramente, foi uma tortura, lento como sempre, panda como sempre, dando o bote atrasado, não ganha um duelo sequer. Outro que teve uma atuação constrangedora foi o Arana. Péssimo dos péssimos, mais uma vez. Não pode estar gripado ainda, né? Então temos uma linha torta com Natanael, Alonso, Arana. Isso não vai terminar bem, até porque você não tem volante para ajudar essa turma, esse trio. Não existe volante no Atlético, não adianta abrir planilha para mostrar, porque não tem. Meio campo com Alan Franco, muito mal. Igor Gomes, eu não vou cobrar que o Igor Gomes seja a fagulha de inspiração desse meio campo, né? Não vou. O Bernard voltou a ser o que estava antes, exatamente o que era antes.
O Hulk repetiu o que vem fazendo há um ano. O Hulk repetiu no jogo contra o Fluminense o que vem acontecendo há um ano. Não consegue jogar. Errou tudo. E ao lado de Arana e Alonso, os piores em campo. O Sampaoli precisa acordar. Esse time não tem qualidade para jogar para cima de adversário nenhum. Falta qualidade. Falta qualidade. Essa formação no primeiro tempo não joga nem com e muito menos sem a bola. E se o Sampaoli não absorver isso hoje, depois desse jogo aí, vai seguir bancando quem não tem condição para entregar? Ô, gente, 35 do segundo tempo, o Fluminense com 4 jogadores metendo pressão no jogador que portava a bola na saída do campo de defesa do Atlético. Enquanto isso, durante 100 minutos, esse time aí sem brio, esse time sem compromisso, esse time que parece que não se incomoda com a derrota, andava em campo, andava, assistia o Fluminense deitar no jogo. Boa parte desse elenco aí não se esforça, não corre, tá aí pelo contrato e cagando pra instituição. E tá com cheiro forte de elenco sem unidade, eu já tenho falado isso. Elenco sem unidade. Falta qualidade sim, mas falta compromisso. Que se virem pra ganhar do esporte, hein? Porque uma derrota tem que cair do porteiro ao dono do clube. Concordo com tudo que o HG disse, né? Afinal de contas, o raciocínio dele também é o meu. Falta compromisso, falta comprometimento. Quando você não tem comprometimento com a coisa, meu amigo, pode acontecer o que for que não vai adiantar. Não adianta. Pode espernear, chorar e brigar. E é por isso que vou pro próximo tema, que é a questão de afastar alguns jogadores. Eu não estou vendo treino, eu não estou acompanhando a resenha, eu não estou no vestiário. Eu não tô lá para poder dizer para vocês o que tá acontecendo, como é que tá sendo e o que vive o Atlético nesse momento. Mas uma coisa eu posso falar com você com tranquilidade. Os jogos todos eu assisto. Todos. Eu assisto prestando bastante atenção, observando muito bem. Posso não ter o melhor comentário pós-jogo, enfim, cada um pensa o que quer. Mas uma coisa eu vejo claramente. Comprometimento não tem. Segundo ponto. Além de não ter comprometimento, esse time não tem brio. Brio é vontade. E alguns poucos jogadores têm. Alguns poucos. E por fim, eu acho muito importante falar isso, Sampaoli, você está aí todo dia vendo. Você sabe quem entrega, quem não entrega, quem luta, quem não luta, quem batalha, quem não batalha. Há jogadores aí que não têm condições de entregar nada. Já citei alguns nomes aqui, não vou ficar citando nome, porque você é que tá aí. E Brax e Vitor, principalmente você, Vitor, você tá todo dia observando esses caras. Não é possível que esses caras todos estão levando esse treino a sério, porque a entrega dentro de campo ainda existe. E sobre o comentário do HG de marcação com força física, é um fato. Por isso que eu falo que tem que mudar. Você deixa o Hulk sozinho lá na frente, que ele é a estrela do time, que ele pode fazer alguma coisa e faz um time de contragolpe. Eu venho dizendo isso há um bom tempo. O time do Atlético tem que ser um time de contragolpe. Não adianta, porque nós não temos a qualidade técnica necessária para ser um time de pressão, de volume de jogo, de jogadas limpas. Nós não temos um time. Então não adianta eu querer ter um time que vai jogar bonito se eu não tenho a qualidade para isso. A qualidade me falta, meu velho. E se a qualidade me falta, eu tenho que ir por um outro caminho. E este outro caminho, na minha humilde opinião, é afastar jogadores que não entregam. E você sabe quem são, eu não consigo saber. Igual eu disse, eu não tô no treino, eu não tô na resenha, eu não tô lá vendo o que tá acontecendo internamente. Eu só vejo o jogo. E no jogo eu posso citar uns 15. Mas pode ser que desses 15 você fala, não, esse aqui ele luta muito, aqui não tá conseguindo mesmo, esse outro. Mas o restante tem um bocado aí de panda, de come e dorme. Então você tem que tomar uma providência. É a minha opinião. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu te encontro hoje, meio-dia, aqui no canal Alvinegro. Tamo junto, turma. Valeu!